Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos refletir o Evangelho deste domingo, que seria, se tivéssemos seguindo o calendário do tempo comum, o 24º domingo do tempo comum. Mas a festa da exaltação da Santa Cruz cai exatamente neste domingo. Então a Igreja celebra hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. O Evangelho é extraído do Evangelho de João, São João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, celebrar neste domingo a festa da exaltação da Santa Cruz é para nós um momento de recordarmos e até saborearmos a Sexta-feira Santa. Quem não recorda que na Sexta-feira Santa nós celebramos o momento ápice deste mundo, que é o momento de Jesus no Calvário, morrendo na cruz para salvar os homens e mulheres de todos os tempos da história, desde o começo até sua consumação da história, e salvar também, porque não dizer como o apóstolo Paulo, salvar o cosmos, o universo. Por quê? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, por uma mulher entrou o primeiro pecado no mundo e que arrasou com a natureza humana. E agora, por um homem, também vai entrar a graça, a salvação da humanidade, que é nosso Senhor. Por isso, na festa da exaltação, nosso Senhor recorda aquele momento lá no deserto, quando o povo estava sendo picado pelas serpentes, que murmurou contra Deus e contra Moisés, e como consequência dessa murmuração, as serpentes começaram a levar o povo a óbito. Então o povo reconhece o seu erro, vai a Moisés e pede a Moisés que interceda por ele a Deus. E Deus diz: olha, Moisés, então ergue em uma haste uma serpente, e todos aqueles que forem picados pelas serpentes, que olharem para a serpente que vai estar levantada no deserto em uma haste, repito, aqueles que olharem para ela ficarão curados. E Deus aqui mostra, meus irmãos e minhas irmãs, uma situação belíssima dentro da teologia. A mesma serpente que picava o povo foi a imagem também da serpente que curou o povo, isto é, o mesmo veneno que matava o povo, com o mesmo veneno, ainda hoje também não se faz o antídoto para curar aqueles que são picados
por serpentes? Então aqui é uma prefiguração de nosso Senhor na cruz. Por isso ele diz no Evangelho de hoje, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Isto é, por um homem que foi obediente à serpente, ele se tornou porta de entrada para o pecado na humanidade, que destruiu a humanidade de todos os tempos. O pecado original ou o pecado das origens, que todos nós herdamos, menos nosso Senhor e Nossa Senhora, porque Deus preservou Maria em vista do nascimento do seu filho, que deveria ser um cordeiro sem mancha, isto é, sem a mancha do pecado original. Aqui é outra reflexão, não é para agora, mas para nós compreendermos. Então, nosso Senhor diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, e todos os que olharem para ele e crerem nele também serão curados e terão a vida eterna. Isto é, o pecado atingiu um homem e uma mulher e por eles entrou na natureza humana, na natureza do homem e da mulher de todos os tempos. Agora por um homem também, que é Jesus, na cruz, entra a graça, entra a redenção, isto é, o antídoto. Ele é o antídoto na história da humanidade para salvar a mim, salvar você e todos os homens e mulheres de todos os tempos. Que leitura belíssima, meus irmãos e minhas irmãs. E aí vem São Paulo e diz, escrevendo aos Filipenses, que Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se, isto é, sendo Deus, sendo tão grande, Jesus se fez tão pequeno. Isto é, ele desceu à nossa natureza humana, ao mais baixo de todas as baixezas, permitam-me dizer assim. Ele se fez tão pequeno, ele se esvaziou. A igreja diz, ele entrou no estado quenótico ou de kenosis, isto é, ele se esvaziou totalmente até de sua vontade para trazer a salvação à humanidade. Por quê? Porque o mal do mundo, e foi o mal dos nossos primeiros pais, foi exatamente a soberba, o querer igualar-se a Deus, ser grande. Jesus se fez pequeno na obediência, na obediência. Há uma expressão de um santo, não me lembro bem, mas ele diz assim, obediência de cadáver. Isto é, a pessoa depois de morta, o cadáver, vai para onde as outras pessoas levam. É conduzido. Jesus teve essa obediência de cadáver. Na cruz, ele disse, ou melhor, lá antes da cruz, em um momento de oração, naquela quinta-feira santa, ele diz, Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Isto é, obediência total. Nem vontade eu tenho, Pai, a minha vontade é a tua vontade. O meu querer é o teu querer. Seja feito em mim não o que eu quero, mas sim o que tu queres, Pai. Afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, celebrar a exaltação da Santa Cruz, que é festa hoje na igreja, é a gente reconhecer que a cruz é exatamente este sinal de salvação para
a humanidade. Jesus se esvazia, sendo Deus, fez-se pequeno. Ele não se apegou de forma arrogante à sua grandeza de Deus, mas esvaziou-se, fazendo-se totalmente do Pai na cruz. Permita-me lembrar aqui, para terminar, o filme de Mel Gibson, que até o presente penso que é o filme que melhor retrata a paixão de nosso Senhor. No momento da cruz, quando Jesus dá o último suspiro e entrega ao Pai o seu Espírito, toda a sua vida, toda a sua existência, todo esse seu esvaziar-se por amor total ao Pai, então aparece o demônio explodindo. Exatamente por quê? Porque o demônio nunca tinha encontrado na história da humanidade alguém tão fiel, tão de Deus, tão totalmente de Deus como Jesus, isto é, obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Não seja feita a minha vontade. Até a minha vontade eu permito, Pai, tudo é teu, tudo em mim te pertence, até o meu querer. O meu querer não é o meu querer, é o que tu queres, o meu querer é o teu querer. Então o demônio não suporta e ali ele passa por um processo, é exatamente uma metáfora visual, mostrando que ele foi vencido. Ele foi vencido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, desejo a você um domingo feliz, em família, ouvindo e curtindo a palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida. Peço a você que vem me acompanhando através dessas reflexões, que se inscreva, dê o joinha para que este vídeo ou tantos outros que lá estão também possam ser passados adiante. É assim que o YouTube entende. Quando a gente dá o joinha, quando a gente se inscreve, então ele entende que está tendo apreciação por parte das pessoas. Mande também para as pessoas amigas suas, para que possam ouvir essa reflexão e a gente possa curtir a palavra de Deus.